Bem, a política praticamente parou hoje, né, com a seleção brasileira em campo, mas sempre surgem novidades, não é, Arimatea Souza? Como é que ficou a questão da escolha do novo desembargador paraibano nesse dia tão movimentado de jogo do Brasil? Boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite para você, telespectador. Antes de a bola rolar, lá na Rússia, o pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba se reuniu hoje pela manhã e destravou o processo de escolha do novo desembargador. Lembrando que a Paraíba está sem o 19º desembargador desde agosto do ano passado, devido a impasses internos relacionados ao processo de escolha. Como a gente informou aqui ontem no Itararé Notícias, existiam 10 impugnações ao edital de convocação para a escolha do novo desembargador. Na colocação e apreciação dessas impugnações hoje, 7 foram arquivadas e 3 foram acolhidas parcialmente. As que foram acolhidas foram apresentadas pelos juízes Aloysio Bezerra Filho, Ricardo Vital de Almeida, Alexandre Targino, e essas impugnações acolhidas parcialmente, como falei, no sentido de recálculo do tempo para a promoção dos magistrados que fizeram essa reclamação. Passando a régua, com o destravamento desse processo, Mônica Anchieta, nós temos 19 juízes candidatos à vaga de desembargador, inscritos para concorrer a essa vaga. Vai ser feita uma lista tríplice aí para afunilar essa escolha. Atuando atualmente em Campina Grande, apenas um juiz se inscreveu, ou seja, obedecendo os critérios para essa inscrição, que foi o juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior, titular do 2º Tribunal do Júri de Campina Grande. Arimatea, agora falando da política partidária, a escolha do candidato a vice na chapa de situação aqui para o governo da Paraíba acontece só mesmo no mês que vem? Isso é o que deve acontecer, mano. Quem me repassou essa informação foi o deputado Efraim Filho, Democratas, que integra a base governista. Segundo Efraim Filho, essa escolha do vice-governador vai ficar para meados de julho, pelo menos. O que existe mais urgente, na avaliação dele da coligação situacionista, é a escolha do 2º candidato ao Senado. O primeiro candidato da coligação governista, digamos assim, é o deputado veneziano. O segundo está em aberto a uma perspectiva de atração do Partido Progressista. Está sendo oferecida essa vaga ao Partido Progressista, mas o famoso PP, está negociando com todo mundo, com João Azevedo, do PSB, com José Maranhão, do MDB, com Lucélio Cartaz, do PV. Quem sabe até essa altura já abriu até negociação com o Lígia Feliciano, do PDT. Não temos notícias sobre isso, mas o leque do PDT é amplo, é um leque bastante elástico. Quanto à escolha do vice-governador de João Azevedo, Efraim Filho disse que há efetivamente uma postulação do Democratas para que seja entregue essa vaga, seja confiada essa vaga ao ex-senador Efraim Moraes. O argumento dele é de uma distribuição espacial dos espaços na chapa majoritária. Segundo ele, João Azevedo atua em João Pessoa, veneziano, que é candidato ao Senado, tem base em Campina Grande, e Efraim completaria esse leque geopolítico representando o sertão da Paraíba. Mas não há definição ainda, e isso vai ficar efetivamente para o mês de julho. Vamos esperar então, né? Bem, vamos agora saber. Pelo grau de objetividade das palavras do deputado Aguinaldo Ribeiro, essa escolha do PP, no mínimo, vai ficar para depois do final da Copa do Mundo, né? Por aí, até porque a gente tem que sempre lembrar que até o quê? 5 de agosto? 5 de agosto. O prazo, né? Olha, vamos a outros destaques nacionais hoje. O Supremo Tribunal Federal teve muita troca de farpas pela imprensa de ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à decisão de ontem de soltar o ex-ministro José Dirceu. Em termos de decisões monocráticas, uma decisão que surpreendeu foi a do ministro Ricardo Lewandowski. Ele determinou a suspensão de qualquer processo de privatização de empresa pública no país, até que haja qualquer aprovação nesse sentido por parte do Congresso Nacional. A decisão é genérica, mas pega de cara o processo de privatização da Eletrobras, a grande empresa, a grande holding, a grande empresa mãe do setor elétrico nacional, que estava em processo de privatização. Chegou ao Supremo um pedido, uma ação, na verdade, de 3 partidos, PSB, PSOL e PT, solicitando
que seja considerada inconstitucional a medida fixada na legislação eleitoral que proíbe showmícios. Ou seja, esses 3 partidos querem de volta às campanhas políticas os famosos showmícios, ou seja, shows com artistas para atrair público para esses eventos. Eles dizem que o showmício poderia voltar desde que não houvesse o pagamento de cachês para artistas, que os artistas fossem espontaneamente por amor à causa. 14 diretórios estaduais do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, já sinalizaram, junto à direção nacional do PSB, que preferem uma coligação com o Ciro Gomes. A direção nacional está ouvindo os diretórios estaduais acerca de coligações para a sucessão presidencial e 14 já sinalizaram na direção de Ciro Gomes, o pré-candidato à presidência pelo PDT. A gente pensa que sempre que o inimaginável, o abuso com os recursos públicos sempre chega ao fundo do poço e a gente descobre que o fundo do poço é sempre um pouco mais embaixo. O Conselho Nacional de Justiça, o principal órgão administrativo do judiciário no país, determinou a suspensão de um convênio de 5 milhões de reais firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que enfrenta uma crise financeira violentíssima nos últimos anos. Por exemplo, o CNJ mandou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cancelasse um contrato de 5 milhões de reais com uma academia de ginástica que colocava profissionais à disposição de juízes e familiares de magistrados. O pior que a gente descobre ali, que nesse país quase todos os setores da sociedade estão de alguma forma envolvidos com esse tipo de situação. É muito complicado. Para fechar, uma informação econômica publicada no Diário Oficial da União de hoje, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinando um reajuste máximo de 10% este ano nos planos de saúde médico-hospitalares individuais e familiares. Há pouco tempo havia saído um percentual que foi contestado na Justiça para os planos coletivos, agora saiu o percentual para os planos familiares ou individuais. Com um detalhe, esse reajuste é retroativo ao dia 1º de maio de 2018 e atinge 8 milhões e 100 mil pessoas. Eu pensei que você tinha alguma notícia internacional hoje, saber o que foi aquilo que aconteceu com a Alemanha, que tragédia foi aquela. Eu pensei que você ia falar alguma coisa, mas... Fica para o Itararé Esporte daqui a pouco. Né? Tá certo. Obrigado, Evater. Boa noite.